Bom dia, pessoal, paz do Senhor a todos. Estamos mais uma manhã aqui na comunidade terapêutica Suriel. Nós vamos estar hoje falando sobre tentação. Quem nunca teve a tentação? Quem nunca caiu em tentação? Então hoje o nosso tema dessa mensagem, desse estudo, vai falar sobre tentação. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Mateus capítulo 6. É algo que nós oramos muito aqui. Eu tenho certeza que todos vocês já oraram isso aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Pai Nosso. Será que você está tendo discernimento? Será que nós estamos tendo conhecimento daquilo que nós estamos orando? Porque eu estou orando, pedindo. Mateus 6, 13. Capítulo 6, versículo 13. Amém. Amém? Diz assim, ó. É a oração do Pai Nosso. E não nos conduza, ou em algumas traduções ele não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E outras traduções, maligno, aqui está escrito maligno, mas nos livra do maligno. Será que nós estamos colocando em prática essa oração do Pai Nosso? Porque é uma oração, vamos dizer assim, mundial. Você vem aqui, nós oramos o Pai Nosso aqui. Você vai lá nos Estados Unidos, eles oram o Pai Nosso lá. Você vai às vezes numa escola, o pessoal ora o Pai Nosso também. No futebol, a hora que vai entrar em campo, a primeira coisa que eles fazem, vamos orar. Chega lá, todo mundo reúne o time, aí todo mundo, Pai Nosso, que sai do céu, santificado. Será que nós estamos de fato compreendendo e entendendo aquilo que nós estamos orando? Será que esse versículo 13, não nos deixe cair em tentação, está fazendo efeito na minha vida ou não? Será que eu estou sendo tentado e caindo na tentação? Ou será que eu estou sendo tentado, mas o Senhor está me livrando de todo mal? Como que eu vou saber então se eu estou sendo tentado ou se eu estou vivendo a tentação? Como que eu vou saber? Como que eu sei? É simples. É praticando. Praticando. Se você está praticando o pecado, certamente você caiu em tentação, está vivendo ela. Está vivendo ela. Então, quando Jesus ensina essa oração simples, Jesus faz uma oração completa. Porque quando você ora o Pai Nosso, você está fazendo uma oração completa. Mas às vezes nós não temos o entendimento e a compreensão daquilo que nós estamos orando. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Isso significa, na minha vida e na tua vida, que nós vamos ser tentados. Em todas as áreas nós vamos ser indagados. Em todas as áreas nós vamos ser tentados. Isso é bíblico. Nós vamos ser tentados em algumas áreas. E as áreas que nós mais somos tentados, qual é? Eu te trouxe aqui. A dependência química. O vício. Crack, da cocaína, da maconha, da bebida. Então nós vamos ser tentados a isso. Então quando nós somos tentados a isso, quando nós praticamos isso significa que nós caímos na tentação. E a oração aqui é para que o Senhor não nos permita cair em tentação. Mas para mim não cair em tentação, eu preciso fazer algumas coisas. E o próprio Jesus, antes do capítulo 6 de Mateus, ele nos ensinou. Para mim não cair em tentação, eu preciso de fazer algumas coisas. Isso está na Bíblia. O que eu preciso fazer para não cair em tentação? Vamos ler lá então? Vamos ler com esse homem que pisou nessa terra, soberano, maravilhoso, eterno, conselheiro, príncipe da paz, Emmanuel, Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, volta um pouquinho aí. Vamos aprender com esse homem? Como que ele não caiu em tentação? Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus não caiu em tentação.
estava praticando algo. Ele estava fazendo algo. A Bíblia diz que Jesus ele é batizado por João Batista, e aí ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi conduzido para ser tentado. Mas Jesus usou 3 ferramentas necessárias para nós não cairmos em tentação. Essas ferramentas, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós não voltamos a usar droga mais. Como assim, pastor? O senhor garante isso? Garanto. Com toda a convicção. Se você colocar em prática a palavra de Deus na tua vida, e você começar a buscar o Senhor em oração, em jejum e leitura da Bíblia, aliás, amanhã eu termino a Bíblia toda, mais uma vez, porque você tem esse tempo de ler aqui, então você pega, medita nisso, entendeu? Então, em Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o próprio Cristo, o próprio Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele foi tentado. Aí a pergunta para mim e para você, quando eu falo que a questão tua é espiritual e não carnal, às vezes você não dá ouvido para isso. Às vezes você não dá muito ouvido para isso. Mas quando eu falo que a tua questão é espiritual, você não acredita que realmente é espiritual, o ser aqui, o movimento aqui é espiritual, então nós temos que atentar a isso. Nós temos que estar bem atento a essas questões que é espiritual. Então, se é espiritual, como que eu devo fazer? Como que eu devo se comportar? Né? Se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, você acha que nós não vamos ser? Jesus já venceu o diabo, irmão. Jesus derrotou o diabo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se o próprio Cristo foi tentado pelo inimigo, imagina você e eu. Imagina nós, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, na nossa carnalidade. Você imagina nós, carne podre, Paulo diz, que não habita bem alguma aqui nessa carne. Imagina nós então. Então, se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, ele vai nos dar a ferramenta necessária para nós conseguirmos vencer o diabo. Não só em Mateus capítulo 4, mas depois você pode anotar aí, mas vai em Efésios capítulo 6. Ele vai dizer ali para nós utilizarmos as armaduras espirituais. Para que eu utilizar a armadura? Para se tornar mais forte que o outro? Para se tornar mais bonito? Para se tornar o pregador? Para se tornar o reconhecido pela sociedade? Não. Eu revisto das armaduras de Deus, das armaduras espirituais, para resistir o dia mau. Então a armadura é para me colocar, para me defender. A armadura que você vai se revestir é para você se defender. Por quê? Porque você vai ser tentado todos os dias. Sabe quando vocês não vão ser tentados mais? Quando Jesus voltar, quando vocês morrerem. Aí sim, vocês não vão ser tentados mais. Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão ser tentados. Aí a Bíblia diz que depois de... Então, primeira coisa, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador se aproximou, então disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem pão. Ou seja, o diabo tentou Jesus depois de 40 dias. Isso significa que ele foi indagar Jesus quando ele estava com fome. Ou seja, na necessidade. O inimigo vem a necessidade. E qual é a tua necessidade?
fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo? Porque se for a vontade de Deus, você vai sobressair. Mas se for a vontade do mundo, certamente você vai voltar para o uso da droga novamente. Simples assim. Então você vê que o inimigo, ele veio tentar Jesus no momento de fragilidade. É por isso que eu falo que quando acontece um problema na instituição, nós temos que pensar bem. Por quê? Porque é naquele momento que o inimigo atua. É naquele momento que às vezes, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, você acaba perdendo a salvação. Por causa de um descuido, por causa de algo simples, você acaba perdendo tudo. Então você vê que o inimigo, ele tentou Jesus no momento de fragilidade, no momento no qual ele estava precisando. Ou seja, o diabo não tirou nada dele, pelo contrário, o diabo queria dar para ele. Porque às vezes a gente acha que o diabo só tira. Não, irmão, o diabo primeiro ele te dá, depois ele ia depois tirar. Exatamente. Ele dá para depois tirar. Então a gente começa bem, como eu disse aqui, a gente termina mal. Por quê? Porque a gente acaba fazendo as coisas do mundo, usufruindo do mundo, e aí quando eu estou lá no estágio, né, top, vamos dizer assim, quando eu estou no ápice da minha carreira, eu estou ganhando bem, eu estou com o meu carro, eu estou com a minha casa, eu estou confortável, já estou bem em situação, aí é onde o inimigo vem, ó. Quem já se deparou com essa situação? Negativo. Eu já perdi carro, já perdi loja, já perdi tudo. E se eu usar droga, foi tudo embora. Por quê? Porque eu não vigiei. Por quê? Porque eu não tive esses princípios que era necessário para mim não cair em tentação. Essas prioridades têm que ser diárias na nossa vida. E outra coisa, quando você jejua, quando você ora, quando você começa a ler a Bíblia, você acha que as coisas vão melhorar? As coisas vão piorar. Porque você passa a conhecer, você passa a ter retaliação, você passa a ter mais confronto. Porque como que eu vou conhecer você se você está na espiritualidade ou na carnalidade? Como que eu vou conhecer uma pessoa que se está na carnalidade ou na espiritualidade? No momento que viu o confronto. No momento que viu o confronto, eu falo, opa! Aqui não, Satanás. Como diz Jesus, atrás de mim. Aqui não, Satanás, atrás de mim. Claro que você não vai falar isso pro cara, né, mano? Falar para trás de mim, Satanás, o cara vai passar você. Aí você vai ter que evitar. Mas a hora que vem esse confronto, nós vamos saber. Como você consegue ver a vida da pessoa se ela está indo para o caminho certo ou pelo caminho errado? Por esses problemas, por esses momentos que a gente passa. Entendeu? Por esse momento que a gente passa. Então, o que eu quero dizer para os irmãos sobre isso? Tem algumas questões que a gente precisa de dar tempo. E uma delas é no momento de fragilidade nossa. Momento de fragilidade. Você quer ver o momento de fragilidade de vocês? Aqui dentro? É quando vem um confronto. É quando vocês estão no banheiro. É quando você está na tua cama vendo esse pensamento. Pensamento de imoralidade sexual, pensamento de droga, pensamento de coisas erradas. Como você não tem isso? Então é nessa fragilidade, se nós não estivermos firmes, é onde o inimigo atua. Porque o inimigo não sabe ler o pensamento de vocês. O único que sabe ler o pensamento é o Senhor. O inimigo não consegue ler, mas ele lê o teu comportamento. Ah, você é nervosão? Ah, você é bravo?
peraí que eu vou dar um problema a você. Você é bravo. Você é bravo. Eu vou dar um problema a você. Vou dar um confronto para você. Vamos ver se você está aprovado ou se você está reprovado. Ah, você é um cara que gosta de imoralidade sexual, de mulher? Você vai colocar uma mulher na tua frente, porque ele sabe que se passar uma mulher na tua frente, você vai ter um problema seríssimo. Ele sabe do seu comportamento, das suas atitudes. Então ele te conhece. Transforma então essa pedra em pão, ou seja, mata a tua necessidade. Acaba com isso. Você está com fome, o Senhor é poderoso, o Senhor consegue transformar essa pedra em pão. Aí ele vai usar o que contra Satanás, como o diabo? Então você vê que teve jejum, e aí ele vai usar aqui contra o tentador a palavra. Ele vai dizer assim, ó. Jesus, porém, afirmou e disse: está escrito, ou seja, está escrito, está na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo ficou o quê? Foi embora, minimizou a questão de Jesus, não, continuou tentando. Ou seja, não caiu na gula. Não caiu na comida, porque o pecado entrou pela boca. Lembra de Eva e Adão? Lembra? O que não era para eles fazerem? Não comer do fruto, eles comem, então entrou pela boca. E aqui no deserto, a mesma situação, entra pela boca. É pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito, ou seja, a palavra de Deus. Então tem coisa, irmãos, que está escrito na palavra que nós precisamos de usar na nossa vida cotidiana. O problema é que muitos de nós não usamos a palavra no dia a dia. Porque se nós usarmos, irmãos, a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós não vamos ter tanto confronto como nós temos. Nós não vamos ter tanta dificuldade como nós temos. Nós não vamos ter tantos problemas como às vezes nós temos. Porque nós estamos usando a palavra. Se a palavra está escrita, está escrita. Então, a segunda coisa aqui. O inimigo ele não ficou satisfeito. Então, ele fez algo a mais que só oferecer o pão, ou só fazer a transformação em pedra de pão. Ele disse assim, ó. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos ordem em teu respeito, com as mãos sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Então a primeira coisa que Jesus venceu foi a comida. Muitas coisas que nos pegam aqui na compulsão é a compulsão alimentar. Eu já vi em casa de recuperação, irmão, briga por causa de comida. Briga por causa de comida. Você quer ver um negócio a mais, que a gente já sabe como é que é? É quando o irmão não serve um prato e ele senta do teu lado. A primeira coisa que você faz quando ele senta do teu lado é dar uma olhadinha com a mistura dele no prato dele. Ver se o bife é maior. Um dia, irmão, eu tirei um bife. Eu coloquei o bife. Por isso que eu falo para os irmãos tomar muito cuidado, principalmente os cozinheiros, as pessoas que estão à frente, porque a gente tem que ser pontual, porque eu sei que dá problema. A comida é uma das áreas que mais dá problema no centro de reabilitação. E eu já escutei isso e vou repetir isso para vocês, e realmente é verdade. A comida é o coração da comunidade. Você quer ver a casa virar, irmão? É se faltar comida. Você quer ver que o problema é se atrasar o horário do almoço. Isso que eu estou falando, irmão, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Tá?
Então, estou tirando exemplos do nosso cotidiano do que acontece aqui dentro. Então, um problema muito sério é o problema da comida. Então, nós temos que ter muito atento, estar muito atento a essa questão. Porque, às vezes, irmãos, nós nem terminou de comer, eu falo, nossa, se eu não for lá agora, vai acabar a mistura. Se eu não for lá para a fila, eu vou ficar sem. Então, nós temos, às vezes, essas preocupações. E isso, irmão, não é falando só de vocês, não. Isso pode ser na minha casa, pode ser no meu lar, pode ser lá comigo também. Isso acontece. Se a gente não tomar cuidado, a gente se perde na comida. E isso é muito sério. Muito sério. Então, isso Jesus venceu. Aí, a segunda coisa, a Bíblia diz que o Satanás, o diabo, usou a palavra contra Jesus. Ou seja, muitas coisas que acontecem dentro do centro de reabilitação. Segunda coisa que acontece aqui, começar a usar a palavra em cima de outro irmão, do erro do irmão. Principalmente usando o provérbio para atacar, não para edificar a si mesmo. Isso acontece muito aqui. Não, aqui não acontece, desculpa, acontece só nas outras comunidades. Aqui não acontece. Vai começar a atacar as pessoas usando a palavra. Cuidado, Satanás também conhece bem a palavra. Melhor do que nós. Ele vivia lá no meio lá. Então, muitas das vezes nós atacamos pessoas usando a palavra. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque a palavra que está sendo saída desse púlpito aqui, ó, a palavra que está saindo aqui da frente de vocês, da minha boca, primeiramente essa palavra está servindo para mim. Essa palavra, irmão, está falando para mim. Se eu não vigiar, eu caio na comida. Se eu não vigiar, eu caio nessa outra questão aqui, ó. Nessa outra questão aqui. Na questão de demonstrar o poder. Não, envie os seus anjos para que o Senhor desça e não caia no chão. Mas para que você já pensou para analisar esse versículo, essa passagem, dizendo por que Satanás queria que Jesus se lançasse do pináculo do templo? Você já parou para pensar? Por que você acha que Satanás falou assim, ó, pula daqui e envia os seus anjos de guarda, que você não caia lá embaixo, que eles peguem você, né, desçam você até no meio do templo, do pátio? Ele já está tentando Deus? Não. Jesus poderia fazer isso. Enviar uma legião de anjos para segurar ele, para descer ele lá no meio da igreja, no meio do templo, no pátio. Por que ele não fez isso então? Por que Satanás também queria que ele se jogasse ali? Para quê? Para demonstrar o poder dele? Pensa comigo, raciocina um pouquinho. Nós temos mentalidade, irmão. Nós somos pessoas inteligentes. Pensa comigo aqui. Por que então Satanás ofereceu para Jesus pular dali e enviar os seus anjos para que ele pudesse segurar ele e ele não cair no chão com tudo lá? Mostrou que era maior que os outros. Maior do que os outros. Mas para quê? Pensa comigo. Raciocina aí. Não é nem questão de obediência. A questão de Jesus é maior do que tudo. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O nome dele está sobre todos os nomes. Por que então? Que Satanás ofereceu para que Jesus pulasse dali, descesse com seus anjos no meio do templo, que aquelas pessoas vissem ele descendo com o anjo ali. Por quê? Pensa comigo. O Deus aprova. Deus aprova? Desafiar Deus? Não, é algo além. É algo a mais. Por quê? No nosso céu. Hã? Não. Ele estava no pináculo, né, do templo. Estava lá em cima.
Aí ele levou, transportou Jesus lá e falou assim: se joga daqui. Já a palavra diz que os seus anjos te darão ordem. Tentou Jesus a pecar. Porque assim, para ele mostrando o poder dele sobre os outros, ele ia humilhar os outros. Quando Jesus não quis passar por cima de Deus, porque ele acima de Deus. Não. Vou só explicar um negócio para vocês aqui, entenda? Se Jesus fizesse isso que o diabo estava oferecendo para ele fazer, e ele tinha todo o poder para fazer isso, não, ele ia fazer, claro, ele tinha todo o poder. Quando ele descesse no meio do pináculo do templo, aqueles judeus esperavam o Messias. Esperavam o Messias. Não ia se cumprir a promessa. Não ia se cumprir a promessa. Eles iam fazer Jesus um rei. Você acha que eles iam deixar Jesus ir para a cruz se ele tivesse um anjo? Porque eles esperavam Jesus entrar no cavalo branco em Jerusalém e tomar o sistema romano e aniquilar o sistema romano que oprimia o povo daquela época. Você acha que se de fato eles viessem Jesus descendo com 2 anjos, um segurando cada lado, você acha que eles iam deixar Jesus ir para a cruz? De onde nós estávamos na hora dessa? Por um homem entrou o pecado. Mas por um homem, o que aconteceu? Agora vamos salvar. Ou seja, Jesus tinha um propósito. O propósito dele era morrer na cruz pela humanidade, por mim e por você. Então, antes de vocês cometerem alguma coisa, fazerem alguma coisa, ou se comportar de tal maneira, lembre-se que foi pago um alto preço. Que era para mim e para você estar lá. Mas ele se fez no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que o amor 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se ele viesse Jesus descendo no templo, ele jamais ia para a cruz. Lá em João capítulo 6, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, você sabe o que eles fizeram? Vendo aquela situação, aquela multidão que foi alimentada, sabe o que eles queriam fazer de Jesus? Não? Vamos ler João capítulo 6. Vamos ler então vocês aí. Espera aí. Vamos ler lá? João 6,15. 6,15. Aí ele multiplicou e tal, 5 pães, 2 peixinhos. Todo mundo comeu, todo mundo ficou saciado. A Bíblia diz que sobrou. Aí ele foi lá, mandou guardar o restante. Ela no versículo 14, mandou guardar tudo. No versículo 12, aliás, mandou guardar e recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aí no versículo 15, vai dizer assim, ó. E percebendo então Jesus que estava prestes a vir a levá-lo à força para proclamar rei. A força, rei. Ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, ele eles querem fazer o rei. Eles querem fazer o rei à força. Aí,
Por quê? Porque existia-se um propósito. E qual era o propósito de Cristo nessa terra? Veio para trazer salvação para todos nós. Porque nós estávamos condenados, perdidos. Então imagina se ele deixasse aquelas pessoas fazerem ele de um rei. Então pensa comigo. Se todo mundo daquela igreja, no templo, visse Jesus descendo com um anjo lá no meio, é ele. Não tem como não ser ele. É esse o Salvador, é esse que viria de vir. Porque até então, em muitas passagens, as pessoas tinham dúvidas. Eles falavam assim: quem eles dizem que eu sou? Lembra que Jesus perguntou? Quem eles dizem que eu sou? Aí um falou assim: é Jeremias. O outro falou: não, é Elias. O outro falou: não, é um dos profetas. Aí ele vira para os 12 e diz: e vós? Quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eu sei quem tu és. Aí quem te revelou, Pedro, não foi carne, não foi sangue. Pastor, por que filho de Davi? Porque a geração geracional. Porque se você começar a ler lá no comecinho de Mateus e Lucas, vai falar da geração. Até chegar em Jesus. Um não fala de trás para frente, o outro fala de frente para trás. Agora não sei se é Mateus ou Lucas que fala de trás para frente. Começa por Jesus e vai até Adão. Então pensa comigo, se ele desce, o povo vê aquela situação, certamente ia ser um rei. Você acha que o rei vai como? Vai para a cruz? Nós não saímos daqui. Exatamente. Vamos lá, voltando lá para a palavra. Aí, o diabo não se contentou então, porque Jesus diz assim, ó. Jesus diz, também está escrito: não temerás, não tentarás o Senhor teu Deus. E tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e todo o seu resplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei, se você me prostrar e me adorar. Isso significa poder. Você quer conhecer o cara? Dá poder para ele. Aí você quer conhecer mais ainda? Vira ele. Dá um poder para ele. Você quer conhecer o homem, você dá poder para ele. Então Jesus, ele tinha um propósito. Tudo aquilo que Satanás mostrou era dele. Então ele não precisava de prostrar diante do inimigo para provar nada. Muitas das vezes nós queremos provar as coisas. Testar, provar. Nós queremos provar para as pessoas. E nós, irmãos, não precisamos de provar nada para as pessoas. As pessoas têm que ver em nós Cristo. As pessoas têm que ver a transformação e a mudança em nós. Eu não preciso de poder para fazer algo. Eu não preciso de poder para fazer algo. Eu preciso de Cristo para fazer algo. Porque Cristo é muito maior do que qualquer coisa que vocês imaginar ou pensar. Cristo é maior que todas as coisas. Então eu não preciso de uma posição para fazer a obra de Deus. O que mais pega aqui, irmão, às vezes num centro de reabilitação como esse, é as pessoas questionando. Por quê? Porque às vezes não tem uma posição e elas não vão fazer. Mas eu não preciso de uma posição para fazer. Eu preciso do chamado.
E todos nós fomos chamados pelo Senhor. Então você não precisa de um cargo, de uma posição para fazer algo na obra do Senhor. Você precisa só fazer, obedecer a palavra dele. Então é isso que nós precisamos, irmãos, atentar num lugar como esse. Tudo que eu faço aqui, se eu planto uma planta, é para a obra de Deus. Se eu colho uma verdura, é para a obra de Deus. Se eu lavo um banheiro, é para a obra de Deus. Se eu faço uma comida, é para a obra de Deus. Se eu descasco uma cebola, é para a obra de Deus. Se eu descasco uma batata, é para a obra de Deus. Se eu faço um suco, é para a obra de Deus, irmão. Mas muitos de nós, infelizmente, não têm essa mentalidade. E às vezes, a ponto de às vezes a gente escutar, ou as pessoas relatarem, em outros lugares, tá, irmão? Isso não acontece aqui. Só nas outras comunidades. Só na outra comunidade. A pessoa fala assim, eu estou pagando e não vou fazer nada. Não, eu não vou fazer nada. Não sou obrigado a fazer. Não vou fazer nada, eu vou ficar, eu vejo o que eu quero, vou agir da forma que eu quero. Aí eu te pergunto, você fazendo isso, você acha que você está nos caminhos do Senhor ou você está vivendo, às vezes, a carnalidade do mundo? Já ouvi muito falar isso aí. Não, aqui não, só lá, né? Aqui não. Aqui não. Não, eu não vou fazer, que não sei o que, que não sei o que. Então acontece muito, irmão. E aí você tem que ficar obrigando, pressionando, falando e tal. E às vezes, pô, irmão, vamos lá, alguma coisa. Ou vai um negócio aqui, irmão. Ou faz alguma coisa ali para ativar a tua mente. Não é uma penitência, porque a gente acha que às vezes é uma penitência, é um trabalho forçado, é um trabalho escravo. Não é, irmão. É uma gratificação e uma gratidão de eu poder servir aonde eu estou morando. Porque se eu estou morando aqui, se eu estou lavando o banheiro, eu quero ter o banheiro limpo. Se eu estou morando aqui, eu quero ter um ambiente de comida ali, um ambiente de refeitório limpo. Que é onde eu vou me alimentar, onde eu vou fazer as minhas refeições. Então eu quero. Só que eu quero, às vezes para mim, mas às vezes eu não quero fazer. Eu quero para mim, às vezes eu não quero fazer. Aí às vezes a gente passa, vê as coisas, vê um monte de coisa, e fala, poxa, o cara passou ali. O cara viu também, tenho certeza que o cara viu. Mas ele não vai pegar. Se ele deu um papel de barra no chão, ele não vai pegar. Aí na mente dele ele vai falar assim, não foi eu que joguei, por que eu vou pegar? Cotonete sujo, não foi eu que joguei, por que eu vou pegar? Então são pequenos detalhes que muitas das vezes, irmãos, faz toda a diferença no nosso tratamento. E às vezes a gente acha que não. A gente acha que é loucura do pastor. Ah, deixar a cama arrumada é loucura do pastor. Ah, deixar o guarda-roupa organizado é loucura do pastor. Não é. Isso está me ensinando, me edificando, me instruindo a me organizar. Aí a gente não gosta, às vezes, de escutar aquela palavra que o pastor sempre fala. Se eu não organizo o meu guarda-roupa, como é que eu vou organizar a minha vida? Então, às vezes, por coisas pequenas, simples, às vezes a gente acha que é simples, mas são coisas pequenas, que se a gente colocar em prática, a gente vai se fortalecendo cada vez mais, espiritualmente falando, e humanamente correto, fazer as coisas corretas. Então, nós temos que ter essa mentalidade. Então, o poder, irmão, o poder não pode nos derrubar, não pode nos soberbecer. Pelo contrário, quando Jesus foi levado no monte mais alto,
e o diabo falou assim, eu te dou tudo isso aqui, se você prostrar diante de mim, ele disse assim, e ordenou-lhe então Jesus, vai de Satanás, porque também está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. O que significa? Só tem um Deus. Só Ele adorará, só Ele servirá. Mas às vezes o seu comportamento mostra que você não está adorando Ele. Às vezes nas minhas reações, isso mostra que eu não estou adorando a Deus. Porque se eu tiver algo contra o meu irmão aqui, e se eu não me reconciliar, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, se eu não perdoar quem me ofendeu, também não sou perdoado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de estar nos caminhos do Senhor e obedecendo a palavra dele. Então, 3 coisas fundamentais para nós encerrarmos aqui. 3 coisas fundamentais que nós precisamos para nós não cairmos em tentação: oração, palavra e jejum. Você tem feito isso aqui? Eu não obrigo ninguém. O dia que eu briguei, vamos jejuar todo mundo, eu estou brigando, hoje não vai ter o café. Aconteceu isso aqui, alguém viu? Mas eu oriento. Por quê? Porque tem que partir de vocês. O querer tem que partir de vocês. Se você quiser, vocês vão conseguir. Mas se vocês não quiserem, esquece. Vocês não vão orar, vocês não vão jejuar, vocês não vão ler a Bíblia. E eu falo leitura de Bíblia, irmão, é meditação. A gente tem o caso do irmão aqui que não consegue, mas ele pode meditar na palavra. Está ouvindo eu aí. Ele está meditando, mas ele não está ouvindo. Exatamente, às vezes, ele não está lendo, mas ele está meditando. Porque alguém leu, ele guardou e pôs em prática aquilo que foi lido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, essas 3 coisas, irmãos, é fundamental para nós, eu não cair em tentação. Para não cair em tentação. Porque todos os dias nós somos tentados. Todo dia você é tentado. A primeira coisa que você é tentado, querer ir embora. É um ou outro só que entendeu o propósito, mas a maioria, 90%. Todo dia passa pela sua cabeça. Vai embora. E não tem lugar, vai embora. Não precisa disso, só você trabalhar. Aí vem aquela voz na nossa mente, né? A voz que passa na nossa mente, que fala na nossa mente. A voz que fala. Só trabalhar. Vai embora. Só ir para a igreja. Só ir para a igreja e trabalhar. Acabou o seu problema. E aí a gente entra nessa vibe, nós acreditamos naquilo que nós ouvimos na nossa mente, nós colocamos isso em prática e quando nós saímos lá fora, nós se deparamos com a realidade. Aí quando nós se deparamos com a realidade, nós falamos, poxa, não era isso. Voltei para aquela vida de novo. Bem que o pastor falou, não era simplesmente só. Não era só trabalhar, não era só ir para a igreja. Era algo que precisava ser tratado, trabalhado na minha vida, transformado, e eu infelizmente não deixei isso. Acabei se deixando levar. Então, irmão, medita nisso. O lugar que eu mais li a Bíblia, irmão, só para vocês terem ideia, foi num centro de reabilitação como esse. O lugar que eu mais orei foi no centro de reabilitação como esse. O lugar que eu mais jejuei foi no centro de reabilitação como esse. Então, continua. Amém? Quero agradecer aos irmãos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima em nome de Jesus.